Bom, eu vou falar um pouquinho com o advogado. E como é que... Doutor Beraldo. Tá bom, eu vou falar com o doutor Beraldo, depois eu falo um pouquinho mais com a senhora, tá? Tá, um abraço. Obrigada, tá? Obrigada. Tchau. Olha, boa sorte. Obrigada. Lembrando que esse encontro amanhã vai passar na tarde sua, das duas avós que, nesse momento, só querem o melhor para o neto, né? Antes de mais nada, amanhã vocês podem assistir na tarde sua esse encontro, que a gente sempre espera que seja o melhor possível, né? Porque agora a criança está nesse inferno, né? Porque realmente... Doutor Beraldo, boa noite. Muito obrigada. Doutor Beraldo, deixa eu entender como que uma criança que tem... ele está sob a guarda da mãe. A mãe tem 18 anos, mora em São Paulo, sustenta a criança. Até aí procede? Verdade. E aí o pai mata a mãe. E o pai leva a criança para a Bahia. O senhor sabe como é que ele chegou na Bahia? Na verdade é o seguinte, nós todos sabemos que é um procedimento criminal. Houve todo um apanhado geral que nós não queremos entrar por hora, que estão criminalistas discutindo este fato. Okay. Eu vejo falar de crime passional, eu vejo falar que não havia outra saída, mas eu posso te asseverar uma coisa, como criminalista há 28 anos, analisando as provas, falando à luz dos autos, acabei de sair do fórum, a vítima, a Ana Cláudia, teve 23 facadas, sendo 5 ferimentos pérfuro inciso na mão direita, 6 ferimentos na mão esquerda, 10 ferimentos em pescoço e 2 ferimentos inciso no abdômen. Isso não é legítima defesa, isso é barbárie, isso é crime hediondo, isso impossibilitou a defesa da vítima, isso chocou o Brasil e fez uma comoção à sociedade, porque vitimou uma jovem. Uma jovem que gostava de esporte, dedicava ao futebol, amava o seu filho, e o que aconteceu? Pequena criança perdeu a mãe e, sobretudo, perdeu o pai que está na masmorra. Mas hoje, se você me permite, encontrei um advogado de grande categoria, de escola, um professor, doutor Daniel. Nós estamos aqui irmanados, abraçados, justamente para procurar o bem-estar da criança. Tá, isso que importa. Isso que importa. Mas foi bom... Eu quero só entender, e justamente era da criança, porque isso tudo eu concordo, eu acho que ninguém cai numa faca 23 vezes, eu achava que era 16, mas está aumentando. Mas a minha pergunta é, a gente não sabe como é que ele chegou com o filho na Bahia, eu só queria saber do trâmite da criança, como é que ele chegou lá, mas tudo bem. A minha pergunta é, como que a guarda passou tão rápido da mãe que faleceu para a mãe dele? Na verdade foi o seguinte, a partir do momento em que a criança estava no conselho tutelar dessa pequena cidade, Teixeira de Freitas. E o conselho tutelar, não existe aparato como isso acontece no Brasil. Para cuidar e abrigar uma criança como manda a lei, não tem. Não, existe o conselho. Mas não tem uma pessoa, não tem uma creche, não tem... Isso, exatamente. O que aconteceu? O juiz de Teixeira de Freitas... Teve que entregar para... Ele foi um juiz muito cauteloso e o advogado muito preocupado também com o bem-estar da criança, porque é um professor antes de tudo, fez com que a criança fosse para a mãe paterna. Mas isso agora é provisório? Nós estamos aguardando, provisório, nós estamos aguardando o quê? Uma guarda compartilhada, para que a criança fique feliz, não sinta mais trauma e as avós possam viver como perfeitas irmãs, sobretudo para cuidar do pequeno Gabriel. Eu não quero discutir o aspecto agora da questão do crime em si, mas porque o próprio crime já nos aflora, o que é um desespero, uma tristeza, uma sensação de impunidade. Então, você, doutora Júnior, gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria de perguntar sobre a guarda compartilhada nessa idade e com essa distância, São Paulo, Bahia, não é? Se seria realmente a melhor solução. É verdade, Luciana. Cabe sim, é uma nova lei, Luciana, se você permite, essa guarda compartilhada, a criança passa a ter o quê? 2 vovós, a criança passa a ter 2 lares, uma fiscaliza a outra,
porque a pequena criança, e nós não podemos entrar no mérito, que é um processo que corre em sigilo de justiça, e nós verificamos que aqui os juízes baianos, principalmente o juiz de Teixeira de Freitas, ele deu um exemplo hoje de sobriedade, de uma esperança de buscar o bem-estar do menor à medida em que ele falou, está bem, bateu o martelo, chamou o doutor Daniel, nos consultou, chamou o doutor William Manajás, falou a CREMESP está presente, porque o doutor Ademar Gomes determinou, quero a criança aqui. E essa lei, que é uma lei nova, 11.698 de 2008, que permite a guarda compartilhada, e isso nós estamos o quê? Fazendo com que a criança venha, sem usar a força do martelo ou a espada de Ehring, para que não haja trauma ainda maior à criança. Okay. Doutor, eu imagino que a situação que o senhor esteja vivendo aí no interesse da família da vítima seja uma situação extremamente complicada, delicada, numa comarca que não é a comarca que o senhor trabalha. Agora frio aqui. É possível e deve ser ponderado que essa lei nova que fala da guarda compartilhada, ela coloca como um dos princípios da guarda, quando a guarda não é exercida nem pelo pai nem pela mãe, que essa guarda leve em consideração, quando é feita por terceiras pessoas, que leve em consideração a relação da criança com o genitor. Agora, a questão é a seguinte, como é que o guardião, vamos imaginar que o guardião seja a avó paterna. A avó paterna. Como é que essa relação vai ser preservada a partir do momento em que, num determinado momento da vida dessa criança, né? Vai perguntar o que é óbvio que a Luciana está pensando, o que aconteceu, e dizer o seguinte, olha, eu estou com a tua guarda porque meu filho matou tua mãe. Então, essa situação, à luz da lei nova, porque esse é o inciso primeiro. O inciso primeiro diz que a guarda deve levar em consideração, quando exercida não pelo pai, não pela mãe, a relação que deve haver com o pai. Muito boa. É verdade, Luciana. É um caso tão polêmico. Boa pergunta. E eu me lembro aqui do que disse Stalin, quando deparares com a lei, a justiça, aplique a justiça. Qual a melhor justiça agora? É o bem-estar da criança. Com certeza. E como disse agora o doutor, de uma inteligência ímpar, e melhor explicará o doutor Daniel, que é um professor aqui nessa jurisdição baiana, dos nossos irmãos baianos, que as relações com que diz respeito ao genitor, isso estende-se à avó, à tia, à avó, estende o quê? Ao grupo familiar. Entendi. Ou seja, a criança, existem laços íntimos, assim, afetivos com a família. Entendi. Então a criança passou alguns dias aqui, o nosso apelo, e isso nos parece que o colega advogado está refletindo nesse aspecto, a questão de amanhã, 11 horas, porque está correndo tudo bem, sem traumas, não é verdade? Para que nós possamos tirar a criança, porque a criança vai ter agora o quê? Nós vamos procurar a felicidade da criança. Você tem duas vovós, você tem duas mamães, porque você sabe, Luciana, quem que é o super-herói de uma criança? É o papai. Agora essa criança não poderá sonhar mais com o pai. Ou a mamãe, né? Ou a mamãe virou, como foi no caso de Isabela, a estrelinha. E eu digo mais, se nós, é verdade, dói. Ai, doutor José. Tá bom. Choca. Doutor José, eu ainda devo falar com o doutor Daniel, que o senhor me comentou, mas se o senhor puder aguardar, pedir para o doutor Daniel aguardar só um instantinho e continuar assistindo o programa, que eu tenho uma matéria para entrar. Nós estamos abraçados aqui à sua disposição em busca da justiça. Muito obrigada, viu? Bom, pelo menos essa solidariedade entre os advogados já é.